João 16, verso 25 ao verso 33. Reparem, a palavra do Senhor diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Alguém disse que há passagens das Escrituras que funcionam como verdadeiros cumes de uma montanha. Depois de uma longa caminhada, elas reúnem tudo o que foi ensinado anteriormente e descortinam o horizonte que está adiante. E aí passamos a ter uma visão mais ampla das coisas. E, irmãos, João 16, o verso 25 ao 33, é uma dessas passagens. Aqui nós chegamos ao encerramento do longo discurso de despedida de Jesus a seus discípulos. Um discurso que inicia no cenáculo, na noite em que antecedeu a crucificação, a morte de Cristo, o abate do Cordeiro. E este texto, irmãos, constitui a conclusão desse longo discurso do Senhor. Se nós olharmos para João, capítulo 13 ao capítulo 17, se entendermos ele como uma unidade, uma única unidade aqui, veremos uma progressão que é fantástica, extraordinária. Repare, no capítulo 13, Cristo serve aos seus discípulos lavando-lhes os pés. No capítulo 14, ele consola seus corações perturbados, inquietos. No capítulo 15, Cristo ensina que somente unidos à videira verdadeira, os discípulos produzirão fruto. No capítulo 16, prepara-os para viverem sem a sua presença física, prometendo-lhes o Espírito Santo e também advertindo acerca das aflições que ainda esses discípulos enfrentariam. No capítulo 17, ele os conduzirá à presença do Pai em sua magnífica oração sacerdotal. Nós temos tudo isso aqui. Nos versículos anteriores, nos versículos pregados no domingo passado, Jesus havia prometido que a tristeza dos discípulos seria transformado em alegria. Não a alegria do mundo, não qualquer alegria, mas uma alegria real. Sua morte lhes causaria profundo choro, tristeza, mas a sua ressurreição produziria uma alegria, irmãos, que ninguém poderia tirar deles. Mas apesar disso, eles ainda não haviam compreendido plenamente as palavras do Senhor. Havia sinceridade na fé deles, mas também havia autoconfiança. Eles imaginavam que finalmente haviam
entendido tudo. E é precisamente nesse momento, irmãos, que Jesus mostra que o verdadeiro problema não era a falta de informação deles, mas a falta de percepção acerca do próprio coração deles. Um coração altivo, um coração autoconfiante. Eles ainda não sabiam quão fraco eles eram. Eles ainda não sabiam quão dependentes da graça de Deus eles precisavam para estarem firmes, para estarem de pé, para encarar tudo aquilo que está para acontecer, tudo aquilo que está por vir. E João 16, verso 25 a 33, nos ensina que Cristo é a nossa paz, a nossa vitória, que somente nele nós conhecemos o Pai, que é o fundamento da nossa alegria, o fundamento para a alegria deles. Irmãos, depois de mostrar aos discípulos que a tristeza deles seria transformada em alegria, Cristo revela agora o fundamento. Ele revela o Pai. Ela não nasceria simplesmente porque eles o veriam novamente depois da ressurreição, mas haveria algo muito maior acontecendo. A cruz, a ressurreição, a ascensão, o envio do Espírito Santo inauguraria uma nova realidade na história da redenção. Por meio da obra consumada de Cristo, aqueles homens passariam a conhecer o fundamento da alegria deles. Eles passariam a conhecer de fato Deus de uma maneira que jamais haviam conhecido antes. E é por isso que o Senhor declara aqui no verso 25: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito deste fundamento, a respeito do Pai. Ao longo daquela noite, Jesus havia recorrido a diversas imagens para ensinar seus discípulos. Várias imagens. Cristo falou da casa do Pai, das muitas moradas. Cristo apresentou-se a eles como o caminho, a verdade e a vida. Cristo comparou-se à videira verdadeira e chamando seus discípulos de ramos. Cristo falou da mulher que sofre as dores de parto antes da alegria pelo nascimento de um filho. Tudo isso era verdadeiro. Tudo isso revela o reino de Deus. Mas aqueles homens ainda não conseguiam enxergar toda a profundidade dessas palavras. E não é porque lhes faltava inteligência. Não é porque eles eram ignorantes, mas é porque lhes faltava algo. Lhes faltava iluminação. E por isso Jesus anuncia que vem a hora. Vem a hora em que haverá iluminação. E essa hora, irmãos, começa na cruz, passa pela ressurreição, alcança a ascensão e se manifesta plenamente no derramamento do Espírito Santo. O Espírito não traria uma nova mensagem diferente de Cristo, mas abriria os olhos dos discípulos para compreenderem aquilo que Cristo já havia ensinado e que estava ali, diante deles. Percebe, irmãos? Qual é o centro desta promessa? Jesus não diz que lhes falará claramente sobre profecias, sobre os últimos dias, sobre os mistérios do universo. Ele afirma que lhes falará claramente a respeito de uma pessoa. Ele afirma que lhes falará claramente a respeito do Pai. E aqui está o coração do Evangelho. O maior drama da humanidade, irmãos, nunca foi simplesmente a ignorância religiosa. O homem pode acumular muito conhecimento sobre Deus e ainda assim permanecer sem conhecê-lo. O homem pode decorar textos bíblicos. O homem pode participar dos cultos, pode conhecer a doutrina e ainda assim continuar distante daquele que lhe deu a vida.
Desde a queda é assim. Desde a queda, o pecado produziu uma cegueira espiritual profunda. O homem continua religioso, mas não conhece o Pai. O homem continua religioso, mas não sabe quem Deus é. Ele continua procurando Deus, mas insiste em fazê-lo pelos próprios caminhos, pelo seu próprio esforço, pela sua própria mente, pelos seus próprios questionamentos. Ele continua procurando Deus, mas insiste em fazê-lo independente de Cristo. Não foi isso que aconteceu no Éden? Foi sim. Foi exatamente isso. A serpente prometeu que o homem poderia viver sem depender da palavra de Deus. Desde então, o nosso coração, irmãos, continua repetindo o mesmo erro, o mesmo pecado. Nós queremos compreender a vida sem Deus. Nós queremos decidir o que é certo ou errado a parte de Deus. Nós queremos encontrar paz sem Deus. Nós queremos construir uma espiritualidade onde Cristo seja apenas um auxílio e não o único Salvador. Reduziram Cristo ao gênio da lâmpada mágica. Esfrega-se a lâmpada, o mago aparece, faz seus pedidos. Esse pecado continua vivo em nossos dias. Ele aparece quando nós confiamos mais na nossa inteligência do que na palavra de Deus. Aparece quando imaginamos que nossa experiência espiritual nos torna mais seguros de uma queda do que outros irmãos. Aparece quando pensamos que podemos viver uma semana inteira sem oração, sem escritura, sem comunhão com Cristo, como se ainda assim permanecêssemos fortes, vigorosos na fé. Esse pecado aparece quando tratamos Deus como um recurso para os momentos difíceis e não como a própria fonte da vida. E Jesus vai desmontar completamente, irmãos, essa ilusão. Isso é uma ilusão. Não há vida à parte de Cristo. Não há espiritualidade sadia. Não há conhecimento de Deus à parte de Cristo. Cristo desmonta completamente essa ilusão. Ele havia dito um pouco antes, no capítulo 14, no verso 9. Nós passamos por esse texto. Quem me vê, a mim vê o Pai. E isso significa que ninguém conhece verdadeiramente Deus sem conhecer Cristo. Fora do Filho, irmãos, existem apenas ideias sobre Deus. Somente o Filho revela o Pai. Sem Cristo, o seu conhecimento é nada. Nada. E é justamente isso que ele prossegue dizendo aqui no verso 26 e 27. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Essas palavras foram muito mal compreendidas ao longo da história. Há quem pense que pedir em nome de Jesus consiste apenas em repetir essa expressão no final da oração, quase que como uma fórmula religiosa, um mantra tibetano. Outros imaginam aqui um pai severo que precisa ser convencido pelo filho a ouvir os seus filhinhos, a sua igreja. Só que Cristo, o que ele ensina aqui é extremamente contrário a essa ideia. É oposto a isso. Pedir em seu nome significa aproximar-se do Pai confiado exclusivamente naquilo que Cristo fez. Não chegamos a Deus porque as nossas obras são suficientes. Não somos recebidos por Deus porque a nossa vida espiritual está em ordem. Não somos aceitos por Deus porque as nossas lágrimas são sinceras. Nós somos recebidos porque Cristo abriu um novo e vivo caminho até Deus. É por isso que somos recebidos. Quando Cristo afirma,
eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ele não está aqui negando a obra intercessória de Cristo. Cristo continua sendo o nosso mediador diante do Pai, o nosso representante. O que Cristo está corrigindo aqui é uma compreensão equivocada da relação entre o Filho e o Pai. Ele não está aqui dizendo que o Pai precisa ser persuadido pelo Filho a amar seus discípulos, como se houvesse uma distância entre o Pai relutante e um Filho misericordioso. Não temos essa imagem aqui. Não temos aqui a imagem de um filho insistente, sabe? Importunando o Pai. O Pai não precisa ser convencido pelo Filho a nos amar. O Pai não precisa ser convencido pelo Filho a nos amar, porque o próprio Pai vos ama, diz o verso 27. Nós temos aqui uma das afirmações mais belas de todo esse discurso. O próprio Pai vos ama. Que descanso nós temos aqui. Que descanso para a nossa alma. Irmãos, Cristo não veio tornar Deus amoroso. O Pai já nos amava antes da fundação do mundo. Foi o Pai quem enviou o Filho. Foi o Pai quem planejou a salvação, a nossa redenção. Foi o Pai quem entregou o seu Filho para morrer por pecadores. A cruz não criou o amor de Deus, mas revelou a profundidade desse amor. Talvez alguém aqui esteja nesta noite carregando culpas antigas, imaginando que Deus apenas o tolera, que a sua paciência tem limites, que o seu pecado foi longe demais. Ouça aqui as palavras de Cristo, meu irmão. O próprio Pai vos ama. O Deus que recebe seus filhos não é um pai constrangido a aceitá-lo, é um pai que os acolhe, é um pai que os recebe, é um pai que ama na pessoa bendita de Cristo. É assim que o Pai ama. Mas Cristo acrescenta, irmãos, uma verdade que impede aqui qualquer mal entendido. Visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Esse amor aqui e essa fé não eram a causa do amor do Pai, mas é a evidência do amor do Pai. Os discípulos não foram amados porque creram. Eles creram porque já haviam sido alcançados pela graça de Deus. Eles creram porque eles já foram amados pelo Senhor. O amor por Cristo, irmãos, nunca nasce naturalmente do coração humano. O pecador ama a si mesmo, ama o mundo. O pecador ama seus pecados. E somente a graça pode fazê-lo amar o Filho de Deus. Mas até que isso aconteça, ele está ocupado demais em amar-se, em desejar-se. A verdadeira fé, irmãos, da mesma forma, não é fruto da inteligência humana, não é fruto das emoções humanas, da força da vontade, mas é resultado da obra do Espírito Santo que abre os olhos para contemplar a beleza do Salvador, a beleza de Cristo. Onde existe amor verdadeiro pelo Salvador e confiança em sua pessoa, ali encontramos as marcas da ação graciosa do nosso Deus. Repito, você só o ama porque ele te amou primeiro. É por isso que Cristo conclui aqui dizendo, no verso 27 e 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Numa frase, um resumo do Evangelho. E um resumo glorioso. O Filho eterno veio do Pai, assumiu nossa natureza, viveu em perfeita obediência, caminhou voluntariamente para a cruz, ressuscitou ao terceiro dia e retornou glorificado ao Pai. Toda a nossa paz repousa nessa obra consumada. Toda a nossa esperança repousa aqui em Cristo. E é aqui, queridos, que esse texto
confronta. Confronta nosso orgulho, confronta a nossa autossuficiência, confronta a nossa religiosidade fria, vazia, confronta a ilusão de que podemos conhecer a Deus por nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios métodos. Mas também consola. Essa verdade consola o coração cansado, porque nos lembra que Cristo fez tudo aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Ele revelou o Pai, Ele abriu o caminho até o Pai e continua conduzindo o seu povo à presença do Pai. É por isso que conhecer a Deus não é uma conquista da inteligência humana, mas um presente da graça. Quanto mais contemplamos Cristo nas Escrituras, mais conhecemos o Pai. E quanto mais conhecemos o Pai, mais descobrimos que nossa paz nunca esteve entre nós, mas aquele que veio do Pai, entrou no mundo, venceu o mundo e voltou para o Pai para nos conduzir consigo a essa paz, a essa segurança. É assim que Ele conduz todos aqueles que nele creem. Mas repare uma coisa, porque depois de ouvirem Jesus falar tão claramente sobre o Pai, os discípulos, eles acreditam que finalmente chegaram ao entendimento pleno de tudo. Que petulância. Eles respondem com entusiasmo aqui, verso 29 a 30. Mostrando que Cristo conhece o nosso coração, irmãos, melhor do que nós mesmos. Veja, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Essas palavras parecem representar o auge da fé daqueles homens. Pronto. Alcançamos o nível desejado da fé. Eles reconheciam a origem divina, mas eles confessavam a sua onisciência e afirmavam crer que ele veio da parte de Deus. Tudo certo. Aqui tudo certo. Tudo isso é verdadeiro. Eles estão certos. Só que o problema não está no conteúdo da confissão deles. O problema está na confiança que eles depositaram na própria compreensão deles. A compreensão humana. Eles imaginavam que finalmente entenderam tudo. Eles sabem tudo. Tem muita gente assim na igreja. Sabedores. Profundos sabedores. E, irmãos, é justamente nesse momento que Jesus lhes dirige uma das perguntas mais penetrantes de todo o Evangelho. Credes agora? Vocês sabem tudo? Vocês agora creem? Essa pergunta não revela dúvida da parte de Cristo. Essa pergunta revela o coração dos discípulos. É como se dissesse, olha, vocês realmente pensam que já conhecem a si mesmos? Vocês realmente acreditam que essa fé ainda será provada? Vocês imaginam que estão preparados para enfrentar o que está prestes a acontecer? Vocês estão preparados, de fato, para aquilo que vem à frente? Irmãos, o Senhor não está aqui destruindo a fé deles, mas Ele está aqui destruindo a autoconfiança que ainda se escondia atrás dessa declaração de fé deles. E essa pergunta, irmãos, chega também a nós. Vocês creem? Credes agora? Você realmente conhece o seu coração, a sua alma? Você sabe como reagiria se amanhã sua fé lhe custasse um emprego? Você sabe qual seria a sua reação amanhã se a sua fé custasse a sua reputação, a tranquilidade da sua família? Você sabe mesmo como reagiria se amanhã a sua própria fé
fosse posta à prova, a prova de vida. Irmãos, é muito fácil parecer firme na fé quando tudo está bem. Quando está tudo bem, é muito fácil. É muito fácil falar sobre fidelidade, enquanto obedecer a Cristo não exige nenhum sacrifício. Fácil. É muito fácil cantar sobre a cruz quando ainda não somos chamados a carregar a nossa cruz. A verdadeira fé, irmãos, não se revela em dias como este. Em dias de tranquilidade. Mas a verdadeira fé se revela quando Deus permite que ela seja colocada à prova. J.C. Riley, ele comentando essa passagem, ele faz uma observação muito interessante. Preste atenção. O melhor dos crentes conhece pouco do seu coração. O melhor dos crentes conhece pouco o próprio coração. E essa frase descreve exatamente o que está acontecendo diante de nós aqui nesse texto. Os discípulos eram homens sinceros. Eles amavam verdadeiramente o Senhor. Haviam deixado suas redes, haviam abandonado seus barcos, seus amigos, seus antigos projetos para seguir a Cristo. Não eram homens hipócritas, mas ainda não conheciam a profundidade da própria fraqueza. E quantas vezes isso acontece conosco? Comigo, com você. Há quem pense que jamais negaria Cristo se fosse perseguido. Outros acreditam que certos pecados nunca os alcançariam. Há quem baixe, irmãos, a guarda, porque tudo parece ir bem, deixando de vigiar, deixando de orar, de depender diariamente da graça de Deus. Tenta conduzir a sua vida com o seu próprio braço, o poder do seu braço, sua força, sua habilidade. Alguns convivem tranquilamente com o orgulho, com a autossuficiência, com a frieza espiritual, com a negligência das Escrituras, com pecados escondidos, imaginando que continuam firmes. Outros confundem estabilidade exterior com saúde espiritual. Mas a pergunta de Cristo continua ecoando sobre todos nós. Credes agora? Porque o maior perigo para um discípulo nem sempre está na intensidade da tentação, mas na ilusão de pensar que elas jamais o vencerá. É o que vimos hoje cedo. Estamos tão fortes, tão vigorosos. E aí começamos a flertar com o pecado, até que ele se torne um ato público e nos vemos constrangidos. Não brinque com o pecado. Não subestime o seu coração. E então Cristo remove completamente, irmãos, a ilusão daqueles homens no verso 32, dizendo assim, olha: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis, como? Só. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Que impressionante. Há poucos instantes, eles falavam com muita convicção. Dentro de poucas horas, eles estariam correndo, sabe, para salvar a própria vida. O medo substituiria aqui a coragem. As promessas aqui que eles fizeram dariam lugar ao silêncio. Todos abandonariam o mestre. Todos correriam. Quando Jesus afirma, eis que vem a hora e já é chegada, no verso 32, ele se refere às horas decisivas que estavam prestes a acontecer. A sua prisão no Getsemane, o seu julgamento, sua crucificação, e juntamente com esses acontecimentos, a grande prova pela qual seus discípulos passariam. A hora da redenção também seria a hora da revelação do coração daqueles homens. Em poucas horas,
Em poucos momentos, a fé que agora parecia tão firme seria colocada à prova pelo medo. E eles descobririam que eram muito mais fracos do que imaginavam. E a hora decisiva vai chegar para você também. A hora decisiva chegará para nós. É quando precisamos escolher entre obedecer a Cristo ou perseverar nos nossos próprios interesses. Nessa hora, pecados como o medo dos homens, a covardia espiritual, a hipocrisia, o amor ao conforto, a falta de integridade, a autoconfiança parecem com toda a força e muitos são corajosos enquanto o discipulado não custa nada. Mas quando a fidelidade exige renúncia, silêncio diante da justiça deixa de ser prudência e passa a ser infidelidade. Concessões deixam de ser pequenas e revelam um coração dividido. Longe, distante do Salvador. É na hora da provação que se descobre se estamos confiando em nossa própria força ou na graça daquele que sustenta os seus discípulos. A sua hora vai chegar. Recentemente mandaram um vídeo para mim, preocupado. Um projeto que está rolando por aí, ganhando força, em que diz que se um pastor ou um padre falar sobre submissão, por exemplo, feminina, ele vai ser preso. O cerco está apertando. A sua hora vai chegar. Repare que o texto fala de dispersos. Dispersão. O que acontece aqui, minha irmã? Essa expressão aqui merece a nossa atenção, porque aqueles homens, até então vigorosos, eles não apenas correriam em direção diferente, perdidos, abandonando Cristo no momento de maior dor. Aqueles homens não apenas correriam errantes por aí, mas cada um deles voltaria para sua própria casa. Na hora da pressão, o instinto de autopreservação falaria mais alto do que a fidelidade a Cristo. E esse continua sendo um dos grandes perigos da igreja hoje. Há muita dispersão em nosso meio. Há dispersões visíveis. Pessoas que abandonam a comunhão, que vivem como turistas espirituais, nunca criaram raízes e passam a tratar a igreja como um lugar de consumo religioso. É claro que há situações em que nos privam desse privilégio. Um trabalho, uma doença, mas no geral não é assim. Só que existe também uma dispersão silenciosa. Pessoas que continuam sentadas nos bancos todos os domingos, que conhecem os hinos, acompanham a liturgia, respondem amém às orações, mas cujo coração já voltou para sua própria casa. Vivem para a carreira, vivem para o dinheiro, para o conforto, vivem para a aprovação das pessoas, vivem para os próprios projetos. E Cristo deixou de ocupar o centro da vida, embora a aparência religiosa continue lá, intacta. Irmãos, a dispersão começa no coração, muito antes de aparecer na agenda. Mas olha, é justamente quando a fraqueza dos discípulos se torna evidente que a glória de Cristo resplandece, ainda mais gloriosa. Porque depois de anunciar que seria abandonado, Cristo acrescenta no verso 32, contudo, não estou só. O Pai está comigo. Não estou só. O Pai está comigo.
Enquanto os discípulos vacilam, o Filho permanece firme. Enquanto eles fogem, ele caminha absolutamente para a cruz. Enquanto eles falham em sua obediência, Cristo persevera em perfeita submissão à vontade do Pai. E essa fidelidade, irmãos, que sustenta a esperança da igreja hoje. É essa fidelidade que nos mantém firme e de pé. O mais extraordinário é que Jesus conhece tudo isso, irmãos, antes que aconteça. Ele sabe que Pedro negará, ele sabe que você o negará, ele sabe que os demais fugirão, ele sabe das nossas fugas, ele sabe que todos o abandonarão e ainda assim não os rejeita. Ele continua chamando os seus discípulos e continua conduzindo-os até o fim. E essa é a nossa esperança. Ela não repousa na firmeza da nossa fé, mas na fidelidade daquele que conhece completamente o nosso coração, a nossa alma. E é justamente porque Cristo nos conhece melhor do que nós, que Ele é capaz de preservar o seu povo até o fim. De nos manter até o fim. De nos conduzir como igreja até o fim. Mas, irmãos, veja bem, depois de revelar o Pai, tem uma menininha correndo risco aqui. Depois de revelar o Pai, depois de expor a fragilidade dos discípulos, depois de anunciar que todos eles abandonariam, Jesus encerra seu discurso de despedida com uma das declarações mais consoladoras de todo o Evangelho de João. E é importante perceber a ordem das suas palavras. Primeiro, Michel, ele desmonta toda a autoconfiança. Depois ele anuncia a dispersão dos discípulos. E aí somente então ele oferece consolo. Cristo nunca produz paz escondendo a realidade. Ele não alimenta ilusões, nem fortalece falsas seguranças, sabe? Antes de curar, ele expõe a enfermidade. Antes de consolar, ele revela a verdade sobre o nosso coração. E é nesse contexto que ele declara, no verso 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por quê? Aflições. Mas olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele diz, estas coisas vos tenho dito, ele está reunindo tudo aquilo que ele acabara de ensinar naquela noite. Ele falou da sua partida, ele prometeu o Consolador, ele revelou o Pai, ele anunciou sua morte e ressurreição, ele preparou os discípulos para o ódio do mundo, ele mostrou-lhes a fraqueza do próprio coração e assegurou que, apesar de tudo isso, eles não seriam abandonados. Tudo que Cristo ensinou, irmãos, tinha um propósito. E que propósito é esse? Conduzir os seus, não ao desespero, não à angústia, mas à verdadeira paz. E que paz é essa, Antônia? O mundo fala de paz, o mundo busca paz, mas a paz prometida aqui não é uma vida sem conflitos, não é estabilidade financeira, ausência de enfermidades, relacionamentos sempre harmoniosos, uma existência livre de perdas, mas também não é uma tranquilidade produzida pelo temperamento, pelo conforto, pelas circunstâncias favoráveis. Há pessoas que imaginam possuir paz simplesmente porque, naquele momento, tudo parece caminhar bem. Mas basta uma notícia inesperada, uma enfermidade, uma crise familiar, quem sabe, uma decepção, sabe? Para que toda essa falsa paz desapareça. Se te venderam o Evangelho conforme a paz deste mundo, lamento
Mas eu preciso lhe dizer, você está enganado. A paz que Cristo fala aqui, irmãos, é muito mais profunda. É a reconciliação do pecador com Deus. É a certeza de que a inimizade produzida pelo pecado foi removida pela obra de Cristo. É a paz anunciada pelo apóstolo Paulo quando escreve: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É também aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o coração dos filhos de Deus. Não significa ausência de lágrimas, mas a presença de Deus em meio às lágrimas. Não é uma paz que elimina a tempestade, mas é a paz que sustenta o crente dentro da tempestade. Essa é a paz. Por isso, Jesus acrescenta, irmãos, uma pequena expressão que transforma todo o versículo. Para que tenham paz em mim. Essa paz está em Cristo. Sabe, em poucas horas, os discípulos provariam que não havia paz neles mesmos. Eles fugiriam. Eles negariam o Mestre. Eles seriam dominados pelo medo, mas a paz permanecia intacta porque estava naquele que jamais vacilou. A nossa segurança, irmãos, repousa na perfeição do nosso Salvador. É nele que encontramos descanso para a consciência culpada, esperança para o coração abatido e firmeza quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Paz. Mas em seguida, Cristo diz: no mundo passais por aflição. Que mundo? Que mundo é este? Não se trata aqui da criação de Deus, que é boa. Mundo aqui representa a humanidade organizada em rebelião contra o seu Criador. É um sistema que vive como se Deus não existisse, que chama o mal de bem e o bem de mal, que rejeita Cristo, que se opõe ao seu reino. Foi esse mundo que odiou Cristo e que continua odiando aqueles que lhe pertencem. Por isso os discípulos, irmãos, passam por aflições. E a palavra usada por João aqui descreve pressão, aperto, tribulação. O Senhor não promete uma vida fácil aos seus seguidores. Pelo contrário, ele afirma que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Essas aflições assumem muitas formas. Muitas formas. Perseguições, enfermidades, perdas. Quem aqui já foi decepcionado? Quem aqui luta contra o pecado? Angústias, oposição, até mesmo dentro da família. Crises interiores. E o peso de viver em um mundo marcado pela queda. Quem aqui não experimenta? O Evangelho jamais prometeu que seguir a Cristo seria o caminho mais confortável. Se você está aqui em busca de uma mensagem que traga conforto, você está no lugar errado. Porque Cristo nunca fez isso, a não ser um conforto eterno, duradouro. Mas enquanto aqui peregrinamos, há dores. Mas sabe uma coisa? Cristo também prometeu que diante dessas dificuldades, nós não caminharíamos sozinhos. E é exatamente no meio dessa realidade que Cristo traz uma ordem para você aqui. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E esse bom ânimo não é otimismo ingênuo, pensamento positivo, motivação produzida pela força da vontade. Também não é a alegria superficial que depende das circunstâncias. Há pessoas sempre animadas para os negócios, para o lazer, para os próprios projetos, mas completamente desanimadas quando se trata da oração, da santidade, da comunhão da igreja, da obediência à palavra. E esse não é o ânimo de que Cristo está falando.
O bom ânimo cristão, irmãos, nasce da confiança em uma realidade objetiva. Cristo reina. Este é o ânimo. É a coragem de quem sabe que o Senhor governa todas as coisas, mesmo quando não compreende seus caminhos. É a firmeza que permite continuar obedecendo quando as lágrimas ainda não cessaram. É a esperança que não depende da mudança das circunstâncias, mas da certeza que Deus continua sustentando a nossa vida. Esse é o ânimo. Essa é a coragem. E assim que o versículo termina, Cristo diz: eu venci o mundo. E observe que Leonardo Cristo está dizendo isso antes da cruz. Aos olhos humanos, tudo parecia caminhar para a derrota. Dentro de poucas horas, ele seria preso, humilhado, condenado, crucificado. Mas o Senhor fala no tempo da vitória, porque a cruz nunca foi um acidente na história. A cruz foi o triunfo do plano eterno de Deus. Na cruz, Cristo derrotou o pecado. Na ressurreição, ele venceu a morte. Na ascensão, ele foi exaltado à direita do Pai. E agora ele reina. E reina soberanamente sobre todas as coisas. A vitória da igreja, irmãos, não começa nela mesma. Ela começa no Cristo crucificado, ressuscitado, glorificado. E porque ele venceu, nós perseveramos. É porque ele reina que nós temos paz. É porque a nossa vitória está nele. Que nenhuma aflição deste mundo poderá, como diz o apóstolo Paulo, separar-nos do amor de Deus que está em quem? Em Cristo, o nosso Senhor. Mas está ok, pastor. O que é isso? O que nós levamos para casa? Irmãos, este texto começou mostrando para nós homens que pensavam compreender mais do que realmente compreendiam, homens que pensavam saber mais do que eles sabiam, homens que imaginavam possuir uma firmeza maior do que eles tinham. Eles amavam a Cristo, mas ainda não conheciam plenamente a fraqueza do seu próprio coração. E talvez essa seja uma das maiores necessidades de muitos aqui hoje. Não apenas conhecer mais sobre Deus, mas abandonar a confiança exagerada em você mesmo e aprender a descansar completamente no Senhor. Nós confiamos mais em nós mesmos do que em Cristo, irmãos, quando nós imaginamos que conseguimos permanecer firmes sem uma vida constante de dependência na graça. Nós confiamos mais em nós mesmos quando julgamos que o nosso conhecimento bíblico, que a nossa experiência espiritual, que a nossa maturidade nos tornam imunes ao pecado. Nós confiamos mais em nós mesmos quando oramos menos, porque achamos que conseguimos conduzir a vida sozinhos. Nós confiamos mais em nós mesmos quando damos mais atenção aos nossos próprios planos do que à palavra de Deus. A autoconfiança espiritual nos faz esquecer que a nossa segurança nunca está na força dos nossos braços, mas na fidelidade daquele que nos sustenta, que nos mantém, que nos conduz. A pergunta de Cristo continua hoje e deve latejar em nosso peito. Credes agora? Credes? Não é apenas uma pergunta sobre conhecimento religioso, mas é sobre onde você tem colocado a sua segurança. Você tem confiado mais na sua própria força. Tem imaginado que permanecerá firme sem uma vida de dependência na graça. Tem tratado Cristo, sabe, como uma parte da sua vida que de vez em quando você lembra. A palavra de Deus, irmãos, nos confronta, porque revela que nós somos fracos.
mais fracos do que pensamos. O pecado ainda encontra espaço no nosso coração. A autossuficiência, o orgulho, a frieza espiritual, a apatia espiritual, a negligência da comunhão com Cristo são perigos reais para todo o discípulo. Mas a beleza do Evangelho é que Jesus conhece completamente a nossa fraqueza. E ainda assim não nos abandona. A despeito da nossa fraqueza, o eleito não é abandonado pelo Senhor. A nossa esperança, irmãos, não está num coração que nunca falha, mas é um Salvador que permanece fiel. Os discípulos fugiram, irmãos, mas Cristo permaneceu ali. Eles foram vencidos pelo medo, foram tomados pela angústia, mas Cristo venceu o mundo. Eles abandonaram o Mestre, mas o Mestre jamais abandonou aquele que o Pai lhes confiou. E por isso, hoje, Cristo chama você a abandonar toda a falsa segurança e correr para Ele. Se você está cansado pelo peso da culpa, encontre nele perdão. Se você está abatido pelas aflições desta vida, encontre nele paz. Não a paz que este mundo promete, mas a paz que somente Ele dá. Se você percebe sua própria fraqueza, sua própria limitação, não fuja de Cristo, mas aproxime-se dele. Porque a sua graça é suficiente. A sua graça basta. Mas, irmãos, no mundo, lembre-se, teremos aflições. É certo que teremos aflições. Mas nós não estamos entregues ao caos. Nós temos um Salvador que veio do Pai, um Salvador que revelou o Pai, um Salvador que venceu o pecado, um Salvador que derrotou a morte, um Salvador que reina e reina eternamente. A paz que nossa alma procura não está numa vida sem problemas, mas está numa pessoa perfeita. Cristo venceu o mundo. E todos aqueles que pertencem a Ele podem descansar na certeza de que, porque Ele venceu, a igreja também vencerá. Porque Ele venceu, nós seremos sustentados até o fim. Não tente lutar com as suas próprias armas e forças. Descanse o coração e alma naquele que é a nossa paz. Cristo. Vamos orar?